Olá, caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo da rubrica Bora lá falar de carros. E hoje vamos falar de um carro muito potente, que é o Smart #5 Brabus. Se o #1 e o #3 Brabus já me tinham deixado uma impressão super positiva no que toca a performances puras, este #5 convidava-me a ganhar uma nova percepção daquilo que é possível fazer com um SUV de grandes dimensões. Pois este #5 que eu fui levantar ali às instalações da Mercedes em Sintra tem nada mais nada menos do que 646 cavalos e uma enormidade de 710 Nm de torque máximo, divididos pelas 4 rodas e, portanto, suficientes para despachar os 0 aos 100 em 3,8 segundos. No entanto, coloca-se logo aquela eterna pergunta: para que é que isto serve num SUV com quase 2.400 kg de peso, com características marcadamente familiares e de dimensões grandes? É um carro com 4,70 m, com praticamente 2 metros de largura. É um carro que tem uma filosofia marcadamente familiar. E, no entanto, a marca capacita-o de uma bateria de 100 kWh, são 94 kWh úteis, e confere-lhe esta alarvidade de potência. Obviamente que nós vivemos tempos modernos em que é comum termos carros elétricos com 300, 400, 500 cavalos, 600 já não é assim muito comum, e eu assim de repente, pensando aqui, tentando comparar este Smart #5 Brabus com outra coisa qualquer, eu só me lembro de um Ioniq 5 N, que tem 609 cavalos, tem dimensões mais ou menos parecidas, mas eu acho que a filosofia é radicalmente diferente, que é o Ioniq 5 N assume-se claramente como uma versão desportiva de um carro elétrico, com som de motor, simulação de caixa real e aparentemente muitíssimo bem simulada. Nunca me tocou a sorte de conduzir o carro. Uma capacidade sobreviradora absolutamente natural, e acho que o carro, do ponto de vista dinâmico, é um verdadeiro assombro. Pode ser que um dia destes, se a marca não se lembrar de me emprestar o carro, compra um e acabou, para ver como é que a coisa mexe. Agora, este #5, e por falar em comprar um, tem preços, este ensaio decorreu durante o mês de maio e tinha aqui o site que me foi enviado pela marca em campanha, preço em campanha, 63.380 € com IVA. Portanto, este carro cai claramente dentro do espectro fiscal dos 62,5% mais IVA e, portanto, para empresas podem deduzir a totalidade do IVA da compra de um Smart #5 Brabus. É um carro que eu comecei por olhar para ele e pensei assim: não é bonito. Eu não achei o carro bonito. Não consegui encontrar. Eu de todos estes Smarts novos, #1, 3 e 5, o meu preferido é o 3, claramente. Isto são opiniões pessoais, cada um terá as suas opiniões. Acho que a estética de frente do carro não o torna parecido com nenhum dos outros modelos. Acho que, obviamente, se calhar o intuito é mesmo que não seja parecido com os outros modelos. De perfil chegou a parecer-me por vezes um Kia Soul, e de traseira, com aquele vidro muito plano, então é mesmo um Kia Soul. O carro, visto de trás, é tal e qual um Kia Soul. Ou seja, peca aqui por alguma falta de originalidade no design. O carro tem, como é que eu ia dizer, um aspecto de veras robusto, quer por dentro, quer por fora, mas estamos a falar ainda da apreciação exterior. Tem pormenores estéticos muito engraçados, nomeadamente os espelhos retrovisores, as inscrições Brabus, estas maravilhosas jantes de 21 polegadas, com pneus 255 às 4 rodas, que, na minha opinião, são incapazes de digerir a disponibilidade binária e potência deste carro. Eu acho que atrás deveríamos ter, se calhar, uns pneus um pouco mais largos, porque não são incomuns nem invulgares
dar assim uma esticada de aceleração, ideias com alguma frequência, porque obviamente temos 646 cavalos ao dispor, temos um carro de ensaio, queremos ensaiar, certo? E às vezes senti assim quando pisamos forte e aqueles 710 Nm aparecem e pumba, todos de uma vez, e realmente às vezes o carro parece que faz assim um bocadinho, parece que se precisa de sentar e ajustar, que é para ver se consegue ganhar a tração para sair, e sai com uma força absolutamente balística. Entrar numa rampa de autoestrada, num acesso de autoestrada a 60 km/h, eu diria que quaisquer 3 segundos de acelerador, de pressão de acelerador, não precisa ser a fundo. Não precisa ser a fundo. Já estamos para lá do limite máximo de velocidade nas autoestradas. Isto que seja com 1, 2, 3, 4, 5 adultos a bordo. É indiferente. O carro sai disparado com uma força brutal. Mas mais uma vez, eu pergunto, isto não é um carro de características esportivas, é um SUV de dimensões familiares, com boa bagageira, com cotas de habitabilidade espetaculares. O carro tem regulação elétrica do encosto nos bancos traseiros, tem aquecimento nos bancos traseiros. Os bancos da frente eram aquecidos e ventilados, sendo que os comandos do aquecimento e de ventilação estão nas portas, são pequeninos, são de um tato difícil e tem uma iluminação em vermelho para o aquecimento e em azul para o arrefecimento que mal se vê. É do género, eu tenho que olhar outra vez para ver se está aceso, se está ligado. Obviamente que sinto que está frio, mas não consigo perceber se está no 3, está no 2, está no 1. Achei aquilo assim um bocadinho mal enjorcado. A regulação dos bancos, boa. Faltou-me ali... como é que eu ia dizer? Eu acho que é talvez, e começo já por aqui, é o pior ponto que eu encontrei neste Smart Hashtag 5. É que bancos da frente são aqueles? Que temos um carro com pretensões velozes e desportivas. Eu acho que casava bem um banco de ar desportivo. Com características mais envolventes. Os bancos são muito confortáveis, são em alcantara, são, como eu disse, aquecidos e ventilados, são agradáveis de me sentar lá. Mas se eu ficar quieto, fez-me lembrar assim, não sei, parecia assim uns bancos ultra básicos de um carro com um terço do preço. Curtos nas pernas, zero apoio lateral. Quando eu tenho um carro com 646 cavalos que me permite um andamento vivo, eu estava à espera de me sentir encaixado no banco. Não me estava à espera de sentir ali, tipo, sobre o banco. Eu estou colocado sobre o banco. Não estou encaixado no banco. É a grande crítica que eu faço a este carro. É que bancos da frente são aqueles? Por amor de Deus, dentro da casa Mercedes haveria 30 mil outras opções para escolher, 10 vezes melhor que aquelas. Eu não digo umas baquês recaro, mas uns bancos com um pouco mais de apoio eram muito bem-vindos. Outra coisa que eu comecei por constatar neste automóvel que me desagradou bastante é que o ecrã interior, não é o ecrã que está à frente do volante, dos manómetros com a velocidade e com aquelas indicações todas dos consumos ou da música que está a tocar ou da direção do GPS que nós temos, é o ecrã grande, o ecrã que começa logo a seguir à manete dos pisca, a manete da caixa, e vai até o outro lado do carro. É um ecrã gigante. Só que il y a un problème. O ecrã não está suficientemente direito, está assim, tipo inclinado. E, quando eu fui levantar o carro, o ecrã ainda tinha aquela película original que vem em cima dos ecrãs, uma película que dá para tirar e pôr. O reflexo do teto de abrir, que tem-me em fechar sempre, cada vez que eu fecho o carro, cada vez que eu volto a entrar para o carro tenho que abrir o teto outra vez, a cortina, não é? O reflexo gerado pelo teto e pela janela do pendura é de tal ordem que eu não via 60% do ecrã. Bastava estar sol, o ecrã não se vê. Eu interpelei a Smart e disse, olha, isto é mesmo assim? É suposto haver tanto reflexo no vidro? Lá percebi que tinha a película, tirei a película. Melhorou consideravelmente, mas não resolveu o tema. Ou seja, vou-vos dar um exemplo. O CLA 250 que eu ensaiei recentemente tem um ecrã mais ou menos das mesmas dimensões, mas é direito e não tem reflexo. Este ecrã é mais ou menos do mesmo tamanho, mas está inclinado. E inclinado de forma a que toda a luz que entra dentro do carro reflete naquele bendito daquele vidro. Portanto, para termos uma visibilidade top daquele mega ecrã, é esperado que esteja céu nublado ou que seja de noite. Porque com sol durante o dia,
há muitos reflexos naquele vidro, muitos. Ou por uma pala por cima, não sei, há muitos reflexos naquele vidro. O ecrã em frente ao pendura é um ecrã que parece uma televisão com Netflix e com ecrãs para as pessoas verem filmes e outras coisas do género. A informação para o condutor, Android Auto e os menus do carro são realmente muito sofisticados, são com uma qualidade de imagem tremenda, quer naquele ecrã, quer no ecrã à frente dos nossos olhos. Temos uma posição de condução realmente muitíssimo boa, o volante com uma pega espetacular. Temos ali uns comandos no volante, naquela parte em cinzento, que para um pitosga como eu, que vê mal ao perto, vê-se mal. Eu tenho sempre que pôr os óculos, eu tive sempre que pôr os óculos para perceber, obviamente que é uma questão de hábito, me diriam vocês, que ao fim de 4 ou 5 dias o dono que compra um carro daqueles, às tantas já sabe onde é que lá estão os botões. Mas para alguém que anda constantemente a trocar de carro, como eu, e que tem que se habituar a carro, de carro em carro, de 4 em 4 dias ou de 5 em 5 dias, é um castigo ter caracteres muito pequeninos no volante que eu não sei exatamente o que é que são. Mas pronto. Outra coisa, mas isso obviamente também mais ou menos já é habitual nos carros modernos, é as benditas das ajudas eletrónicas que têm que se desligar sempre que entramos para o carro. E no caso deste carro, eu diria que este carro revelou quase ser hipocondríaco, porque as ajudas eletrónicas voltam a ligar-se. Basta que eu troque de modo de condução, basta que eu engrene. Se eu entro para o carro, liguei o carro, ainda não pus drive, está em parque, ok? Está em parque. E eu já desliguei, o carro já está ligado e pronto a arrancar. Eu já desliguei as ajudas. Quando eu faço drive, liga-se tudo outra vez. Portanto, eu aprendi isso. Primeiro tenho que pôr drive e depois é que vou desligar as benditas das ajudas, que é o aviso dos sinais de trânsito, a prevenção de mudança de faixa, o lane assist, são duas coisas. O auto hold também se liga constantemente, que é uma coisa que me irrita solenemente, porque eu adoro o sistema de creep. Portanto, eu tiro o pé do pedal do travão e o carro começa imediatamente a andar. Se tiverem auto hold, o carro não anda, fica parado. Ligava-se constantemente. Foi ali realmente um processo de convívio um bocadinho chato. Mas pronto, não é assim tão pior do que os outros todos. Outra coisa é que houve ali, naquela semana que eu tive o carro, houve ali 2 dias em que o Android Auto decidiu: agora não funciona. Não lhe apeteceu. Pronto. Eu até pensei que o carro estava a pedir alguma atualização, ou não, mas efetivamente houve ali 2 dias de uma semana de convívio em que o meu sistema Android Auto não funcionou. De todo. Bugs. Pronto. Agora, nem tudo é mau, evidentemente. E há aqui uma coisa no hashtag 5 Bravos que é importante frisar. O preço é um preço, acho eu, muito concorrencial para um carro com este nível de potência e de performance. Estamos a falar de 210 km/h de velocidade de ponta e que, volta a repetir, 3,8 segundos de 0 aos 100. Que em modo Brabos não só faz um som de tipo OVNI quando arranca, assim um som de nave espacial. O carro tem um modo que é o Rocket Launch. Rocket Launch é tipo aquilo, o carro sai literalmente, enruga o alcatrão no chão. Agora volto a dizer, e volto a dir-me-ão vocês, para que é que isso serve num carro de características marcadamente familiares? Para pôr a sogra a vomitar? Para pôr a canalha a chorar? Não sei, efetivamente, eu acho que mesmo as versões base, que têm potências todas elas acima de 300 cavalos, chega e sobra, é muito cavalo, 646 cavalos não me permitem acelerar de forma confortável à bruta em qualquer sítio, porque eu tenho medo do que é que possa acontecer. São 2.400 quilos que do nada estão a 100 e muitos quilómetros por hora. E depois, olhando para os travões, e eu não tive razão de queixa, efetivamente tive sempre potência de travagem, mas são umas maxilas de travão absolutamente normais. Eu especulo apenas e só, marca que me perdoa desde já, especulo apenas e só que aquelas maxilas e aqueles discos de travão entrem em processo de fadiga rapidamente, porque são 2.400 kg de peso para travar, que rapidamente se põem para lá dos 160 ou 180 km/h. E parar aquela massa toda com uns travões com aquele aspecto pareceu-me wishful thinking, como se costuma dizer. Mas pronto, não me queixei, o carro travou muito bem, com os modos de regeneração e travagem. Podemos inclusivamente pôr aquilo num modo de regeneração muito agressivo e o carro quase para sozinho, não é preciso tocar no travão. E a experiência de condução, no seu todo, foi muito agradável. Nunca senti falta de... e andei em andamentos e toadas muito tranquilas, a maior parte do tempo muito tranquilas, porque o carro tem uma coisa bestial, tem uma insonorização geral do habitáculo
incrível. Vidros duplos, mesmo com portas sem moldura, vidros duplos, tudo revestido em alcantara. O carro tem um ar luxuosíssimo por dentro, muito bem construído, é muito bonito, super modernaço, com zonas para carregamento sem fios, zonas de arrumação, bolsas enormes nas portas. E depois, senhores ouvintes, para quem gosta de ouvir música dentro do carro, a aparelhagem Sennheiser, com um altifalante central em cima do tabuleiro que sobe cada vez que ligamos o rádio, ele diz, com luzes neons e de LEDs e o diabo 4, o carro tem uma pinta de discoteca e uma bujarda de som que eu tive que baixar o volume dos graves que lá estava, porque tudo tremia dentro do carro. Tudo, desde as chaves à caixa dos óculos, à minha carta, tudo tremia dentro do carro e, portanto, aquilo é quase como um processo acelerado de fazer gestão. Malta almoça, senta-se dentro do carro, liga aos graves e faz a gestão num terço do tempo. Já lá vamos, à parte dos consumos, já lá vamos, eu sei que vocês já estão a pensar nisso. Portanto, foi um carro de convívio muito agradável, com uma acessibilidade ótima, faz uns... Cada vez que se fecha as portas e se abre as portas, ainda eu vou a 10 metros do carro e as luzes já estão todas a acender. No espetáculo parece um daqueles cachorrinhos que estão com o rabo a abanar cada vez que o dono se aproxima. É um bocadinho assim o Smart Hashtag 5. Acho que é um carro com características para um público muito jovem. Agora, não sei se o público muito jovem tem 64 mil euros para comprar um carro destes. Agora, é assim um carro que me deixa um pouco baralhado. Do ponto de vista estético, eu volto a dizer, não me conquistou. Adorei o Hashtag 3, o Hashtag 1 parece-me sempre assim um bocadinho... é bonito, mas não é assim tão bonito. Eu, se tivesse que ordenar por ordem de estética, era 3, 1, 5. Estou curioso para ver o 2, porque isso aí obviamente vamos ter agora a reedição daquele que é o verdadeiro Smart pequenino. 100 kWh de bateria bruto, 94 úteis. A marca anuncia para este carro um consumo médio de 19.9, estima-se uma autonomia elétrica WLTP de 540 km. Só que não. Porque eu fiz com 3 pessoas a bordo uma viagem em autoestrada a 120 km por hora, a bem da ciência, apenas e só a bem da ciência, e eu fiz cerca dos 500 e muitos quilómetros que eu fiz ao longo do ensaio com este carro, 300 terão sido feitos em autoestrada a uma velocidade estabilizada constante de 120 km por hora. 3 pessoas a bordo, recordo. Eu nunca vi consumos abaixo de 25 kWh por cada 100 km. Estamos a falar de ir na A1, não é propriamente tudo a subir e tudo a descer, tipo A9 e A10, não. A1. 25, 26, 25, 26, 25, 26. Aliás, a média do meu consumo quando entreguei este carro, já tinha feito mais de 500 km com este carro, e só tenho pena da minha idade, às vezes me fazer esquecer de algumas coisinhas, eu esqueci-me de tirar a foto com os consumos finais, e estava, porque a memória não me atraiçoa nestas coisas, que é os números eu fixos, dizia lá 516 km percorridos e um consumo médio de 24.8 por cada 100 km. Se a gente pegar aqui numa máquina calculadora e fizer 94 km, 94 kWh a dividir por 24.8, 379 km era aquilo que levaria este carro a ficar com a bateria a zero. 379 para ficar a zero, e ninguém no seu perfeito juízo leva o carro a zero. Portanto, 340, 330, já mesmo a jogar naquela de a arriscar, não é? Para fazer autoestrada com este carro. Obviamente que este carro tem aqui uma cartada na manga que é espetacular, que é este carro carrega a 400 kW. 400! Isso significa que eu paro num supercarregador e eu consigo passar de 10 a 80% de bateria em 18 minutos. O que é incrível. Em tomada de carregamento a 22 kW eu carrego em 5 horas e meia, mas obviamente ter em casa 22 kW significa ter uma super instalação elétrica em casa. Isto é uma bateria de 94 kWh úteis e, portanto, em casa isto demora muitas horas a carregar. Mas, mais uma vez, é um carro que gasta bastante, mas que também bate os recordes de velocidade de carregamento. 400 kW. Assim, de repente, eu não conheço nenhum que carregue mais rápido. Já tinha ficado muito bem impressionado com o CLA que carrega a 320, mas este vai para os 400. Os consumos realmente foram aqui
eu não digo uma desilusão, porque não é de esperar outra coisa, porque é um SUV grande, alto, superfície frontal grande, pneus largos, jantes grandes, 640 cavalos, tração às 4 rodas, quer dizer, não é esperado que isto gaste pouco. Agora, se eu vos disser que pegue num carro como um Taycan, um 4S com 571 cavalos ou um Audi e-tron GT com 530 cavalos, ou quer que seja, e isto fazem consumos abaixo de 20. E portanto, às vezes eu fico um bocadinho baralhado. Obviamente não custam 63 mil euros novos, não é como este custa, mas enfim. É planear muito bem quem comprar um carro destes, que tipo de deslocações é que vai fazer. Quando for nas férias, vou de Bragança para o Algarve, e vai penar um bocadinho. Mas se andar o ano todo nas voltinhas ou em deslocações mais pequenas, é um carro espetacular, com uma relação preço-qualidade difícil de bater. Tem muito equipamento, e vai com certeza impressionar os amigos todos, porque este carro, mesmo quando já vai tipo a 100 a hora e nós pisamos acelerador, o tipo salta assim dos 100 para os 150, 160, assim, pau, é um instantinho. Enquanto o diabo esfrega um olho, toma, já levaste uma multa, é mesmo assim. Portanto, meus caros amigos, eu espero que tenham gostado deste report sobre o meu convívio com o hashtag 5 da Brabos. Espero que a marca um dia mais tarde, num futuro restyling, lhe ponha uns bancos da frente decentes, porque aqueles parecem umas cadeiras da praia. Mas é um carro que tem outros e muitos atributos que fazem dele um concorrente muito interessante, bem construído, e com esta velocidade de carregamento tornam-no realmente muito interessante para quem faça muita autoestrada, mesmo que faça 200, 250 km cada vez, basta que pare 10 minutos num supercarregador e tem autonomia para mais 100 ou 150 km, e portanto 10 minutos para parar um cafezinho, um xixi, está tudo feito, siga a viagem, sem problema. Um abração, não se esqueçam de subscrever o canal, ativar as notificações e deixem nos vossos comentários o que é que vocês acham deste hashtag 5 Brabus.